Cleiton Rodrigues retornando aí para dar continuidade no nosso curso, né? Nós paramos aí na última aula com aquela criação, né, da função que gera o HTML. Aqui eu vou mostrar mais duas funções prontas para manipulação de arquivo, que é o file put contents e o file get contents. Então nós vamos criar aqui dentro do diretório dir, vamos gerar o arquivo chamado file put contents, que inclusive é o nome da própria função, vai ser o nome do arquivo, .php, né? Aqui eu vou inserir os delimitadores. Isso aqui facilita, né, a geração de arquivo, essa função aqui, ó, file put contents, é uma opção aí, para algum outro caso vai ser mais prático. Então você coloca aqui o nome do arquivo, vou chamar ele de teste.html, quero formar nesse padrão, e eu vou inserir o conteúdo aqui, ó. O conteúdo vai ser assim, ó, colocar no padrão HTML entities, eacut, colocar assim dar uma quebra aqui, brzinho, Ctrl N, este é o conteúdo, né? Vou colocar o acut, que é o padrão HTML entity, né? Conteúdo. E aqui eu faço outra quebra de linha só para mostrar uma geração de um conteúdo de uma string só. Este é o conteúdo do arquivo. Então o arquivo vai ser um arquivo simples, né? Simplesmente com esse comando de file put contents, eu coloquei aqui no primeiro atributo, coloquei teste.html, que vai ser o nome do arquivo a ser gerado, vírgula, aí entre essas aspas duplas aqui novamente eu coloquei o conteúdo do arquivo. Já coloquei no padrão HTML também, só com a quebrinha de linha, né? E o barra invertida para dar uma indentada no código. Eu simplesmente não vou colocar o código completo HTML, mas ele vai ser lido também. Então aqui eu salvo esse arquivo e aí eu vou fazer o outro agora, que é o vim file get contents, que vai ler. Então é um para criar e outro para ler. Uma forma de você gerar arquivos e ler arquivos aí simplesmente com dois comandos, ó. Agora o file get contents, né? Então aqui eu coloco também os delimitadores. Eu vou colocar aqui, só que aqui eu preciso colocar um eco na frente, que é para ler, senão ele lê o arquivo, mas não imprime. Então eu preciso colocar um eco, que é o comando de saída, né? File get content. Simplesmente isso aqui, coloca o nome do arquivo a ser lido entre o parâmetro, vai ser o teste, né? Teste.html. Então é isso daí. Agora eu vou fechar aqui, vou lá no navegador, aqui eu já coloco aqui, ó. Já coloco nesse. Deixa eu ver aqui, file, já tinha até colocado aqui antes, né, feito um testezinho. Então é o file put contents para gerar, gerou o arquivo, não me retornou nada, que eu não coloquei nenhum comando para retornar, né? E o file get agora vai fazer a leitura, get contents. Então tá aí, ó, o conteúdo do arquivo. Acabei errando aqui no HTML entity, vou lá só corrigir isso aqui para a gente visualizar direitinho. É o file put, errei o código aqui, deixa eu ver aqui, e acut conter aqui, ó, tá errado aqui, ó, o acut, aquele e na frente lá não tem ele não. Então aqui eu vou simplesmente deletar aqui o arquivo que eu tinha criado, vou criar outro, -rf rm-rf teste.html, vou excluir ele aqui, vou gerar ele de novo e vamos ler ele de novo. Então eu só coloco o programa para rodar novamente, ó, com enter, e aqui o get agora já pega e já vai ler ele. Tá aí, vou só atualizar a página, pronto. Então nós temos aí o arquivo gerado simplesmente com dois comandos bem simples, né? Não precisa de abrir arquivo nem nada. O file put contents, ele já cria o arquivo e insere o conteúdo, e o get ele pega e lê, tá aí, ó. Tá vendo, já teve uma indentação de código com as quebras de linha, né? Então são dois comandos aí que faz uma diferença danada, né? Só dar uma pausinha aqui. Pois é, então dando continuidade aqui, esse último comando que eu ensinei aí, essa função que já vem embutida no PHP, que essa put contents, ela poderia ser usada semelhante àquela função que eu criei HTML, né? Bastaria só
fazer aqui o que? Não precisaria de incluir nada, né? Biblioteca, porque não ia usar a função. Eu colocaria aqui só aquele array de post, substituiria essa parte aqui, ó, onde está teste HTML pela variável que vem do formulário, né, com o nome do arquivo, e aqui eu entraria com o conteúdo. Aqui eu poderia colocar todo o corpo do HTML aqui, ó. Inclusive não precisaria nem de mais nenhum parâmetro. Também é uma opção, né, de utilização. Você pode ter aquela função na biblioteca para usar ela particularmente, ou utilizar essa aqui. Tem uma outra função que também no PHP. Deixa eu até criar esse arquivo aqui, file.php. Ele inclusive é esse nome aí, file. Então o que ele faz? Ele lê um arquivo. Um exemplo, eu vou pegar esse último arquivo que a gente criou, colocar aqui, ó. Colocar ele aqui entre aspas aqui, que é o teste.html, né? Lá tem 3 linhas, né? Então ele lê, e aí só que é o seguinte, ele lê todo o arquivo, mas ele retorna linha por linha. Para você ler linha por linha, você vai exibir o arquivo da seguinte forma. Deixa eu até colocar aqui, variável. É bom criar assim, primeiro uma variável, interessante. Variável arquivo, até para você fazer a impressão lá. Aí ele vai armazenar o comando file com o arquivo teste HTML no seu interior, né? Aí nós vamos imprimir assim, ó. Você imprime arquivo, é uma opção também. Arquivo, ele retorna na realidade um array aqui, ó. Deixa eu colocar aqui aqui, ó, ler um arquivo e retorna um array com as linhas. Cada linha ela tem uma posição, né? Com as linhas do arquivo. Então, como lá tem 3 linhas, aí nós vamos ter a primeira linha que começa em 0, né? Então vai imprimir aqui a primeira, ó. Eu concateno com... Posso concatenar com um BRzinho. Aquele jeitinho que eu costumo fazer, né? Deixa eu jogar as outras 2 linhas aqui, só editar aqui a posição. A primeira é a 0, a 1 e a 2. Então, vamos ler lá esse arquivo. Deixa eu só deixar ele aqui assim. Vou chamar aqui, ó, file.php. Então ele vai mostrar esse mesmo conteúdo aí, ó. O jeito que tá aí, ó. Só que pulou, como eu coloquei o BR, ele pulou, né? Não precisa nem ter colocado BR não. Deixa eu tirar esse BR daqui, deixa só o... Ficou muito estranho. Tirar tudo. Tirar o BR, tirar o Ctrl N. Acho que não precisa do Ctrl N também, né? Barra N, aliás, invertida lá. Deixa só as posições. Vamos salvar ele novamente. E vamos ler aí. Tá aí, ó. Então se você olhar no código fonte, ele já imprime direitinho com a quebra de linha, ó. Então, aliás, na realidade já tem essa quebra de linha no arquivo, né? Então por isso que ficou daquele jeito espaçado. Se não tivesse, eu teria que colocar, senão ficar numa linha só. Outro comando importante é o copy. Ele copia um arquivo para outro local nome. Por exemplo, deixa eu criar esse arquivo aqui para a gente mostrar. Então são comandos de manipulação, né? Vou criar aqui vim copy.php, e aqui nós vamos incluir os delimitadores. E vamos fazer assim, ó. Primeiro eu coloco a origem, que é onde está o arquivo que eu quero, né, ler. Eu vou aproveitar que eu estou trabalhando com esse HTML e vou colocar ele mesmo também. Teste, né? Teste.html é o arquivo que eu quero ler. Aliás, que eu vou copiar. Ele está nesse diretório aí. E aí eu vou colocar o destino. O destino eu vou colocar assim, ó. Vamos trabalhar aquele diretório anterior. Então vou colocar a string completa. Vai ser var. Não, deixa eu pôr só o que ele já manda para o diretório PHP. Que já tem permissão de escrita lá dentro, então vou mandar para lá. Tá aí diretório PHP. Eu nem sei se ele tem permissão de escrita, vou dar uma olhada. Mas vamos lá então. Então o arquivo de origem é o teste HTML, eu quero que ele copie para cá. Aí eu venho aqui e faço assim, ó. Utilizo uma condicional, eu coloco se copy. Aí um parâmetro vem aqui dentro, que é a origem, é o lugar. Origem, destino, ou seja, se existe esse arquivo de origem e existe esse destino de origem, destino aliás, então aí ele vai efetuar a cópia aqui, ó. Ele vai me mostrar uma resposta que a cópia foi efetuada. Vai ser assim, ó. Cópia efetuada.
Se não, a gente coloca um else e aí ele coloca, vai me imprimir um erro aqui, ó. Vai imprimir assim, cópia não efetuada. Então tá aí. Primeiro lá eu coloco um detalhezinho aqui, né? Então tá aí. Então o que é? Ele vai testar se existe o arquivo e se existe o diretório raiz, né? Vamos ver se ele faz assim. Eu nem fiz o teste, estou fazendo aqui junto com vocês. Então nós vamos aqui no navegador, já coloco copy. Se não tiver, depois eu ponho permissão lá, não tem nada não. Eu já sei que vai ser por isso. Então copy.php, cópia não efetuada. Por quê? Provavelmente eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Deixa eu primeiro verificar um detalhe. Deixa eu só sair aqui desse diretório dir. Na realidade eu vou fazer assim, ó. Melhor. Volta para o diretório dir. Aí aqui dentro eu sei que tem permissão. Então eu vou criar um outro diretório, vou chamar ele de teste. Né? Agora está aí. Então vamos ler a permissão desse diretório. LAF. O diretório teste tem permissão de escrita também, né? Então tá tranquilo, acho que aqui vai dar. Agora eu vou voltar lá no copy e vou mandar para ele. Vim copy, tá aqui, ó. Então o teste.html é o arquivo que nós vamos criar e o diretório eu vou colocar que vai ser o teste. Agora sim, eu acho que vai dar certo, quer ver? Deixa eu só ver um detalhe aqui se tem esse teste HTML. Tem. Aí eu também tenho que ver a permissão do teste HTML. Teste HTML. Porque tem esse detalhe, às vezes ele tem permissão de leitura, não tem permissão de leitura de escrita. Deixa eu alterar. Eu tô achando também que o problema foi aqui. Eu vou fazer um shmode 777 teste.html. Aí eu acho que agora vai dar shmode teste HTML alterando permissões de operação não permitida. Deixa eu ver por que não está permitida. Foi criado pelo usuário data. Então para conseguir fazer essa permissão eu faço isso aqui, ó. Ele não foi criado por usuário que está logado, mas eu consigo fazer aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui que o super usuário faz tudo. Então vou jogar aqui, jogar o shmode de novo, shmode 777 teste.html. Eu faço o que eu quiser com qualquer coisa aqui, inclusive eu acabo até com o sistema se eu quiser. Agora pronto, nós temos permissão de cópia dele. Deixa eu aproveitar e colocar um shmode aqui, só que eu vou colocar 755 777 também para o teste, né? Teste barra, pronto, agora não vai ter rolo mais não. Então o meu copy agora está fazendo o que? Deixa eu sair aqui desse usuário aqui, voltar para o usuário comum, ls. Então nós temos aí teste, beleza. Agora eu creio que vai dar certo, porque eu fiz alteração. Então copy.php, eu tenho lá o arquivo, né? Deu copy não efetuada. Pera aí. Voltar no copy, no vim copy.php. Deixa eu só ver aqui. Teste HTML eu tenho e teste é o diretório de destino, né? Então também tenho. Rapaz, peraí, tô fazendo errado. É o seguinte, desculpa aí, gente, eu tô viajando aqui. Na realidade é o seguinte, como eu tô fazendo cópia de um arquivo, eu preciso que esse arquivo ou tenha o mesmo nome ou tenha um nome alterado. Então eu vou colocar assim, ó, teste HTML, só vou colocar assim, ó, teste underline cópia.html. Na realidade é isso aqui, só que eu já ponho aqui o diretório, ó. O diretório que eu vou colocar é o teste. Poderia ter feito até na mesma pasta, estou viajando. Então tá, agora sim, eu não posso colocar só o diretório, eu tenho que colocar o diretório e o arquivo. Eu posso colocar até o arquivo igual aqui, ó. Deixa eu deixar assim. Na realidade, por isso que não deu certo, porque eu coloquei só o arquivo de origem e o diretório, não coloquei o nome do arquivo a ser copiado. Então tá aí, ó, cópia efetuada. Agora pode entrar lá, ó, cd teste. Tá aí, ó. LS está lá, o teste HTML. Você também vier aqui no navegador, não vai dar. Não dá sim, aqui dá pra gente ver aqui, ó. Tá no dir teste barra teste.html. Então aí eu tenho aí, ó. Tá vendo? Mesmo arquivo, né? Na realidade foi uma falta de atenção minha aqui, porque é o seguinte, os parâmetros, né, como foi mostrado aqui, ó, é você colocar origem e destino, né? Tá aí, ó.
voltar aqui. Estou dentro do teste, tem que sair dele aqui. Então tá, vamos lá, vim, cópia aí, ó. A gente precisa de colocar a origem, que poderia, como o arquivo está dentro do diretório que eu quero, que é esse aqui, eu não coloco nada na frente. Mas se tivesse, por exemplo, lá no, um exemplo aqui, se tivesse no barra, por exemplo, barra var, barra www, o arquivo lá, ou em qualquer outro diretório do computador, eu só especificaria ele aqui, isso aqui no caso do Linux, né? Do Windows você coloca lá C, dois pontos, né, barra barra, e escolhe o diretório. Você especifica o diretório que você quer aqui, e aqui você põe um diretório de origem e o nome. Ou a cópia ela pode ser efetuada até no mesmo diretório. Eu posso pegar o nome do arquivo, quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vai ficar dentro do mesmo diretório, só que eu vou colocar outro nome. Vai ser agora eu vou colocar cópia, ó. Cópia.html, quer ver que ele vai efetuar do mesmo jeito? Então deixa eu só voltar aqui, voltar aí cópia, ó. Ele vai fazer a cópia do mesmo jeito. Pronto, ó. Agora eu tenho ela aqui, ó. Aí eu tenho teste cópia.html e tenho o teste.html também, que ele é o de origem. Até tá com, ele alterei a permissão dele, por isso ficou com uma cor diferente, ó. Então tá aqui, e o outro ele entrou, como foi gerado pelo www.data, né, o usuário que é o navegador, ele ficou com a permissão para o navegador, por isso que está com a cor branquinha. Então essa aqui é mais uma videoaula. Nós falamos sobre o file get put contents, o file get contents e o copy, o file, né, e o copy. Então vamos assim de pouco em pouco, vamos vendo cada uma dessas partes. Rapidinho a gente passa aqui por essa parte de manipulação de arquivo, e depois a gente vai já prosseguindo, porque nós vamos ter que ver a parte do MySQL para a gente começar a trabalhar com interação de banco de dados. Então até a próxima videoaula e continue ligado no curso.